Bom, agora eu acho que, sei lá, eu acho que eu já enrolei demais, acho que a gente já pode Vamos começar a lá, que a mostrar gente alguma tá coisa, louco né? para ver o trabalho. A gente tem só uma pergunta ali do Gabriel no Isso, chat. boa. Manda bala, por favor. O Gabriel está perguntando o que que é essa parte do layout. Ah, a parte do layout, a parte do cenário mesmo. É a parte da criação do cenário, né? É, a parte da criação do cenário, assim, né? Dá pra chamar, porque tem duas partes, né? Tem três partes até, né? Tipo, tem a parte que é o layout, aí tem o cleanup, tem a finalização. Na verdade, antes da finalização, ainda tem um cara que faz shape ainda, né? Que ele fica só fazendo shapezinho das imagens pra vir outro cara e pintar por cima e finalizar, né? Mas eu vou explicar melhor isso mais pra frente aqui, né? Eu posso começar, tipo, falando dessa peça aqui que eu fiz. Foi uma peça que eu tive um... Cara, foi um período legal, que eu tive um tempinho para desenvolver ela, assim. Uma peça pessoal minha, não é para estúdio, não é para nada, assim. Tipo, é realmente para mim que me deu vontade de fazer alguma coisa minha. Como às vezes a gente fica fazendo muita coisa para fora, né? Você acaba, essa parte de a gente criar pra gente acabar morrendo, né? Não pode, isso é isso que te faz tu ir para frente, né? Aí me sobrou um período, eu comecei a fazer essa peça. Só que dessa peça aqui eu fui muito direto nessa peça, eu não explorei tanto quanto em outras peças que chega para mim. Essa aqui eu fui mais direto no que eu queria. Assim. Eu queria passar uma coisa que ela fosse meio, talvez um pouco canadense, sabe? Mais que fosse de interior, fosse uma casa de interior, mas que remetesse muito a uma série, que fosse bem um show mesmo, assim, que tu olhasse, já tivesse uma carinha de concept de série, fosse uma parada realmente bem comercial, que não fosse muito pessoal, assim, né? Que tivesse um, uma pegada um pouquinho mais comercial, assim, né? E, tipo, geralmente eu parto de uma referência mínima, assim, né? Tipo, eu vi essa imagem aqui, né? Eu tava dando uma pesquisada ali no Pinterest de alguma referência, falei, putz, cara, acho que essa casa aqui, acho que ela bate muito com o que eu tô pensando, assim, com o que eu tô na minha cabeça, assim, tipo, que é uma parada que é, sei lá, que é uma família que tem grana, mas que não tem tanta grana, que tá no interior, que eles vivem a vida deles bem quietinho, na deles ali, sem grandes ambições. Foi uma referência que me fez, tipo, eu falei, porra, é por aí, é por aí. Aí eu parto pro esboço, né, cara? Eu já parto direto pro desenho. Nesse caso, eu parti direto pro desenho, né? Eu não fiz os outros processos anteriores, né? Tipo, eu faço um RAF bem sujão inicial, assim, né? Ele não tem muita... Como pode ver, ele é bem rabiscadão, né? Ele é mais para mim ter uma noção assim do que eu quero, assim, tipo, um pouco dos shapes e um pouco da silhueta, né? É, tipo, ele é bem sujão. Definindo isso aqui, cara, às vezes eu pego umas referências da internet, que eu posso trabalhar com os shapes, que eu vejo, putz, essa casinha aqui eu achei que tem um shape maneiro, essa aqui também, aí eu uso de base. Porque nessa aqui, realmente, eu não pesquisei tanta coisa, assim, eu fui mais direto, porque eu não tinha tanto tempo, eu falei, cara, eu sei que eu não vou ter tempo, se eu for a fundo do jeito que eu quero, eu não vou ter tempo para finalizar. Então eu fui mais diretão, né? Depois disso, eu dou uma limpada, tipo, faço um cleanupzinho em cima, tipo, mas nada muito, como que eu posso dizer, nada muito fechado, né? Tipo, às vezes eu gosto de deixar a linha um pouquinho aberta para na hora da finalização a gente ir trabalhando alguma coisa, se soltando e tal, brincando um pouco mais, né? Porque às vezes tu tá trabalhando, cara, e tu tem um processo muito fechado, né? Tipo, tu tem que processar, tem que ser assim, assim, assado, né? Aí quando tá fazendo uma parada pessoal tua, tu pode te dar essa liberdade de brincar com a imagem e acrescentar elemento e tirar elemento, sabe? Coisa que quando tá trampando não tem como, né? Aí aqui eu fiz uma line um pouquinho mais limpa, aí depois eu bloqueei um shape, tipo, um shape geralzão mesmo, só pra ver como é que tava a silhueta. E, cara, e como nessa imagem eu já tinha uma noção muito do que eu queria final, assim, eu fui direto para as texturas, tá ligado? Eu apliquei toda a textura interna já, um pouco da paleta de cor, já tava tudo mais encaminhado o que eu queria fazer, sabe? Então, só que depois, quando eu vi que, tipo, que aqui ela tava ainda muito vazia, que eu podia colocar mais coisas, que eu podia dar uma brincada a mais, foi quando eu adicionei esse carro, eu ampliei o canvas da imagem também, coloquei essa árvore gigante aqui para dar um contrastão, coloquei mais umas árvores lá no fundo, mas tem mais umas casinhas aqui do lado também, eu coloquei um primeiro plano aqui, tipo de graminhas, que eu achei que daria mais um charme de calçada, sabe? Que, tipo,
tivesse mais uma calçada para esse lado também. Tipo, mas realmente eu não me prendi muito ao concept inicial, assim, né? Eu fui soltando, exagerando, eu coloquei mais uma casinha em cima, outra aqui, um cômodo ali. E fui pirando, cara. Essa aqui é uma imagem que eu realmente fui me soltando bastante, assim, eu não me prendi não, assim. Aí depois eu resolvi, eu falei, cara, já que eu fiz essa imagem, o que mais eu poderia fazer nessa imagem para valorizar ela, né? Para mim não colocar ela tão solta assim no portfólio, né? Aí foi quando eu falei, vou trabalhar um mood dele à noite. Vamos ver o que eu posso colocar à noite aqui, cara. Aí a ideia que me veio foi fazer um mood tipo cara, uma noite fria mesmo, saca? Tipo, durante o dia é agradável nesse lugar, mas à noite é um inferno, é muito frio, assim, me veio na cabeça assim. Que é frio e é perigoso, tá ligado? Eu tive um pouco disso assim nessa imagem. Porque quase todos os trabalhos que eu faço, quando são pessoais meus, eles sempre têm uma coisa meio um pouco sombria, sabe? Tipo, o lance do bizarro nunca saiu muito de mim, assim, tipo. E aqui não foi muito diferente. Pelo menos eu sinto isso quando eu olho para esse lugar aqui. Eu sinto uma espécie de que ao redor aqui eu não sairia sozinho, tá ligado? Eu sairia talvez com alguém ou não sairia, né? E eu pensei, putz, cara, mas é uma casa de família, mas não tá todo mundo em casa, assim. Tem gente aqui, mas no outro quarto não tem, ou deve estar dormindo, sabe? Aí eu decidi ligar algumas luzes, né? Porque eu acho que, tipo assim, quando tu olha para uma casa de madrugada, assim, não digo madrugada, mas falando umas 10 horas da noite, sempre tem alguém acordado, né? Sempre tem alguém fazendo alguma coisa, né? Aí eu coloquei uma luz aqui, coloquei outra ali e uma lá em cima, sabe? Outra coisa que eu quis colocar nessa casa, cara, tipo, eu quis colocar esse lance que a gente tem muito aqui no Brasil, né? Que é essas antenas, né? Que é tudo zoado, assim, é meio torta, meio esquisitona. Às vezes tem até umas gambiarra loucas, assim, né? Eu adoro colocar essas gambiarras no meu trabalho. Eu acho que isso dá uma personalidade, assim. Eu gosto de ver quando tem outros também, assim. E foi mais ou menos isso, cara, nessa imagem, assim. Tipo, eu não aprofundei tanto ela, assim, né? Tipo, o processo foi bem direto nessa imagem. Foi, tipo, primeiro eu fiz um esboço inicial, depois eu dei uma limpada, adicionei alguns shapes, e aí fui trabalhando direto na imagem mesmo, assim, tipo, colocando textura, colocando flores, colocando mais elementos que possam ficar legais na imagem. Geralmente eu gosto de colocar muita vegetação, um pouco mais variada, sabe? Eu gosto de brincar com a ideia de uns shapes grandes, outros menores, para gerar um contraste na imagem, né? É o que eu tenho feito. E na iluminação foi a parte da hora de fazer também, né? Onde eu curti muito, assim. E foi mais ou menos isso, cara, que eu aprendi dessa imagem, assim, que eu tenho para passar para vocês, dessa imagem aqui. E acho que acabou a aula, tô indo para casa, valeu. Tô brincando. Eu tenho uma dúvida aqui, ó, Álvaro. Por favor. Em que momento nessa imagem aí, quando você estava construindo ela, que você começou a trabalhar a perspectiva? Foi antes daquela blocagem? Foi depois? Foi durante? Como era não o seu processo original, né, num estúdio, mas Uhum. dessa peça em si, como é que você fez isso aí? Cara, essa imagem foi direto, porque acho que talvez porque eu já trampei tanto com perspectiva, eu só fui jogando as linhas na minha cabeça já. Eu não coloquei uma grid aqui nessa imagem. Tipo, quis fazer ela realmente uma perspectiva um pouco mais solta, né? Tipo, que ela não fosse muito justificada no caso, né? Tipo, geralmente eu uso grids, eu uso outros elementos. Só que aqui eu não quis. Aqui acabou que eu não usei uma grid de perspectiva, assim. Não sei se era essa a tua pergunta exata, assim. Era mais essa Uhum. diferença. Você sentiu muita diferença tendo grid? Porque no estúdio meio que você é obrigado a fazer esse tipo de coisa até para respeitar o storyboard e tal. Quer comentar um pouco sobre isso aí? Cara, aqui nesse caso eu não senti muito. E sobre a grid, geralmente, deixa eu ver, no estúdio que eu tô agora, pelo que eu vejo, varia muito de cara para cara, né? Eu às vezes eu coloco a grid lá, às vezes eu não coloco, sabe? Tipo, depende muito do olhar do diretor e do projeto que você está fazendo, claro, né? Tipo, se for realmente um projeto mais sério, tu tem que, às vezes, justificar melhor a tua perspectiva, né? Mas aqui eu não senti falta, não senti necessidade de colocar grid. Até porque eu acho que, como eu segui realmente o que estava na referência, eu acabei não fugindo muito desse ângulo, né? Que ele é um ângulo meio baixo, assim, a câmera não está muito alta aqui, né? Tipo
está quase vendo de baixo para cima, assim. E é um ângulo que também me favorece bastante, porque eu adoro trabalhar nesse tipo de ângulo, né? Então, acabou que eu não precisei colocando a grid, assim. Tipo, foi mais ou menos esse processo, assim. Nos outros eu uso grid e uso outras ferramentas também, assim. Mas nesse em específico eu não acabei não usando a grid. E não senti, tipo, muita falta de usar ela também, assim. Não sei se tu tem mais alguma dúvida, assim, em relação, tipo... Se resolvi a tua dúvida também, né? Ah, era mais uma curiosidade mesmo, porque Aham. até para explicar um pouco mais dessa parte para a galera que está assistindo também, porque tem um pessoal que está fazendo alguns cursos assim e Uhum. que tem essa questão de estudar um pouco mais de perspectiva e tal. Sim. E aí foi só levantar mesmo esse ponto. Não, eu acho que, tipo assim, como, como já faz tempo que eu faço só a mesma coisa, basicamente, né? Faço só cenários, já tá um pouco mais aglutinado na minha cabeça a questão da grid, né? A questão da grid, um pouco mais dos ângulos de câmera e das linhas se colidindo, né? Mas eu acho que pra galera que tá começando a fazer um layout, que for fazer um layout do zero, eu acho interessante trabalhar bastante a grid, assim. Mas não pode se prender muito a grid. Tipo, geralmente, quando eu uso muita grid, muita linha, assim, eu acabo me confundindo bastante, tipo, no meio daquelas linhas, assim, né? Porque é muita linha, assim. Acabo não usando tanto, né? Deixa eu ver. Para esse aqui, cara, para esse aqui eu tive um outro processo para esse layout aqui. Eu tive o aqui na verdade foi um trampo, né? Porque eu recebi um briefing, mas foi um briefing muito raso assim, o briefing, né? Ele não tinha uma grande história, né? Era sobre um moleque que ele tinha 11 anos, mas ele estava migrando para adolescência, né? Tava saindo da infância para adolescência. E só o brief, assim, né? Aí eu falei, ah, cara, isso é bacana, mas eu posso criar alguma coisa em cima desse layout, né? Eu posso dar uma desenvolvida, colocar um storytelling meu em cima desse layout, né? Tipo, já que tá tão em aberto, assim, já que não tá tão fechado, né? E aí que eu parto pra parte de moodboard, né, cara? Que essa aqui é uma parte que a gente faz antes de começar um layout mesmo, assim, né? Quando tu... É um processo talvez mais acertado do que tu partir para outro, pro layout anterior que eu fiz, né? Que é só pegar uma referência e sai destruindo, assim, né? Aqui já é um processo mais elaborado, né? Que tu faz toda uma pesquisa de referência, tanto de lugar e ângulo, como de estilo, né? No caso, essas duas referências de estilo de desenho aqui foi a referência que eu recebi dos caras, né? Tipo, os caras falaram, ah, a gente quer um quarto mais ou menos assim, com um estilo um pouco puxado pro Medeiros, né? Que é um cara que faz quadrinhos. Tipo, um puta quadrinista aqui do Brasil, até um cara maneiro, assim. E só isso, assim, né? A mais de brief que eles me passaram, né? E aí, geralmente, eu crio uma historinha, né? Antes de começar um layout mais elaborado, assim, né? Eu faço um texto, às vezes, em cima, faço um textinho imaginando mais ou menos quem é essa criança, ou quem é aquele indivíduo, que horas que se passa a cena é importante também, tipo, um feeling, tentar pensar qual feeling que eu quero passar nessa cena. Se eu quero passar tristeza, se eu quero passar desorganização, se eu quero passar diversão. Aqui nesse caso, cara, eu fui mais pontual, assim, eu coloquei umas frases, umas palavras-chave, assim, né? Eu coloquei, quem sabe seria um moleque que gosta de jogar videogame, que seria meio bagunceiro, sabe? Tipo, que gosta de filmes de terror, que anda de skate. Eu peguei muito também um pouco da minha infância, sabe? Já que não tinha tanta coisa fechada no brief, falei, acho que eu posso colocar uma parte minha também aí, né? Então, eu peguei um pouco das coisas que eu gostava e peguei um pouco também de como que era o meu quarto quando eu era mais criança, né? Quando eu era mais jovem, assim. Mas como eu não vivi nos anos 80 e eu queria pegar infelizmente eu não vivi nos anos 80, queria pegar uma carinha de anos 80, assim, eu peguei umas imagens, né? Dei uma pesquisada ali, sabe? Só que também, como ainda assim, é uma animação infantil, um quarto infantil, eu não posso colocar uns posters muito virados de terror e tal. Aí eu lembrei que, pô, um filme que tem um aspecto legal de terror é o Paranorman, né? Aí eu coloquei aqui uma referenciazinha do Paranorman, peguei umas imagenzinhas que remetessem aos anos 80 para dar um charmezinho, peguei aqui um que eu achei legal, que foi o ângulo dele, achei maneiro. Esse aqui eu peguei pela janela, acho interessante colocar uma janela por perto, umas paradinhas em cima. Fiz uma pesquisa, não vou dizer que foi muito profunda, porque teria que ser até mais que isso, assim, a pesquisa geralmente, né? Mas aqui já dá pra gente partir para um pé inicial, assim, né?
Então, um quartinho com vários posters, um menininho lá no fundo. Isso aqui já me serviu como pé inicial, assim, né? E aí eu parto pra outra coisa, cara, que é os thumbnails, tá ligado? Tipo, geralmente eu faço 3 thumbnails, 4 thumbnails. Aqui eu me empolguei e acabei fazendo 5 thumbnails, né? Tipo, esse primeiro eu achei bacana, mas eu não gostei muito do ângulo. Achei que não ficou interessante o ângulo. Esse aqui eu gostei mais dos elementos que eu coloquei na cena, que no caso foi essa abóbora aqui, um pouco da... Quis colocar uma mesinha, eu achei interessante colocar uma mesa, tipo, como se ele fosse um cara que desenhasse também, sabe? Que curtisse desenhar, sabe? Que, tipo, tivesse esse apego criativo na imagem, né? Tipo, outra coisa também que eu acho que eu sempre quis colocar num cenário foi uma TV, essas TV de tubo com esses videogames antigos, né? Eu não sei se qual que era, sabe? Qualquer um Nintendo, acho que foi um Nintendo que eu coloquei aqui, um videogame de fita, né? E quis também colocar uns móveis velhos, eu não quis colocar uns móveis muito novos, assim. Aí esse aqui eu achei bacana, esse aqui eu achei que pegou mais, mas fiz mais umas 2 versões para ter certeza, assim, do quarto. Tipo, esse aqui eu acabei não curti tanto, esse também não. E tipo, essa parte de thumbnail, geralmente, tipo, ela é bem solta, né? Eu não perco muito tempo em cada um deles, né? Eu faço, tipo, cara, acho que dá uns 20 minutos, meia hora cada um, assim. Acabou que eu curti mais esse aqui, eu apresentei esse aqui pro cliente, coincidiu, tipo, eu apresentei todos, né? Mas coincidiu do cara curtir mais esse aqui também. Então eu falei, então vambora, vamos desenvolver esse aqui. E aí eu pego o thumbnail, eu amplio ele um pouquinho mais no, no arquivo, né? Dou uma ampliada, dou mais uma esboçadinha por cima. Mas ele ainda está muito esboçado, né? Ele está muito sujão, não está nem um pouco definido, assim, né? E aí depois o próximo defino ele mais um pouco. Que aqui já deixou ele mais fechadinho, tipo, já sei mais ou menos legal o que é cada elemento, sabe? Tipo, esse aqui tem uma TV, esse aqui vai ter um boneco, esse aqui é um boneco do Carlos, esse aqui vai ter uma abóbora, esse aqui tem uns posters, esse aqui é cama, e em geral, assim, já tenho mais definido ele na minha cabeça, né? Tipo, aqui. Aí no próximo eu dou uma clinada, que é onde eu dou uma finalizada aqui, limpo todos os elementos e defino melhor eles, né? Defino bem, tipo, agora tu já consegue enxergar o que está acontecendo, né? Tipo, aqui ainda estava muito sujo, mas aqui ele já está praticamente finalizado. E depois daqui eu só coloquei a iluminação, que eu achei que ficou legal, que remetia um pouco da arte do Medeiros, né? Que ela é bem... Ele não coloca muito, como que eu posso dizer, muita coisa de cor ou degradê. Não, na verdade ele usa bastante degradê, ele só não coloca muita cor nas artes deles, né? É bem... quase uma cor chapada que ele coloca, assim. Eu quis fazer ele preto e branco, porque eu gostei muito desse mood aqui. Ficou esse layout, cara. Chegou bem próximo do que é o Medeiros ali. Acabou que os caras curtiram e foi pra produção, assim, né? Depois acho que ele foi colorido até. Aí esse próximo aqui, cara, esse quarto aqui, esse que foi de outro projeto, foi o primeiro, na verdade não foi o primeiro, mas foi o segundo projeto que eu trabalhei quando eu entrei pra Dogzilla, assim. E, cara, um projeto realmente, tipo, foi uma parada grande que eu trabalhei, assim. E olha que a gente trabalha só na Bíblia desse projeto ainda. Tipo, foi 2 meses e meio puxado, assim, desse projeto. Eu acho que eu nunca tinha trampado num projeto que exigia um conhecimento mais sério em cima da perspectiva, em cima da composição, em cima de tudo, assim. Os caras eles pegavam no pé de tudo, assim. Então eu tive que desenvolver uma parada mais consistente para os caras, né? E foi a partir daqui que eu comecei a usar um pouco do 3D, que eu já estava usando o 3D antes. Estava, na verdade, estudando um pouco essa técnica do 3D, né? Não sei se tem galera de 3D aqui, deve estar me zoando, porque meu bloco ali é uma porcaria, mas é só o que eu preciso, tá ligado? Tipo, eu não preciso de mais que isso. Assim. Na real, eu fiz até mais do que eu deveria, assim. Mas para esse aqui, cara, para esse layout aqui foi pedrado, assim. Tipo, a gente recebeu um brief, mano, gigante. Era cara, gigante, assim. Os caras descreviam tudo que tinha no quarto. Não, vai ter uma cama assim, vai ter uma escrivaninha assim, vai ter uma mesa assado, só móvel antigo, não pode botar computador, não pode isso, não pode aquele outro. Foi bem fechado que a gente recebeu esse briefing, né? E, tipo, e uma das coisas específicas que tinha lá, eles queriam uma mesa de plástico ali dentro. Tipo, que fossem... Mesa de plástico não, uma cadeira de plástico, né? Que fossem essas
bem Brasil, assim. Eles queriam uma parada que remetesse um pouco ao Brasil, assim, né? E então, tipo, cheio de móveis antigos e brinquedos espalhados pelo quarto, pôsteres na parede, mas que não parecesse que fosse um quarto sujo, sabe? Tipo, não fosse um quarto nojento, tá ligado? Eu gosto disso, de parecer que é uma espécie de caos, mas é um caos organizado, sabe? Tipo, que não é o cara que, que mora aqui, ele não é depressivo, tá ligado? Ele só é meio desorganizado, assim, né? Aí, tipo, após receber o briefing, cara, aí eu elaborei um projeto uma parada um pouco mais séria aqui, né? Tipo, que a gente foi pra parte de planta, planejei a planta certinho, tipo, que aqui eu defino mais ou menos, tipo, aqui vai ter uma cama, aqui vai ter o que é essa parada aqui? A estante, no caso. Aqui vai ter uma estante, aqui vai ter mais um móvel, aqui vai ter o roupeiro e aqui vai ter uma caixa de brinquedos e aqui vai ter a porta, né? E aqui tem uma janela. Isso aqui, cara, é um desenho super básico, sabe? Super básico, mas é o que funciona para mim, entendeu? Tipo, é o que eu olho e falo, beleza, só que a partir daqui eu já posso me organizar e partir para a parte de blocagem, né? Usando essa planta de base, foi quando eu fui para a parte de blocagem do 3D. Que aí aqui, cara, blocando no 3D é uma parte que me ajuda muito, assim, me otimiza muito no processo de criação, assim, porque eu não preciso me preocupar tanto de onde posicionar a câmera, assim, né? O 3D já por si só já é uma câmera, né? Então a gente só posiciona os elementos lá conforme a gente planejou na planta, posiciona certinho, como eu tinha planejado aqui, botei um roupeiro aqui, uma caixa de brinquedos aqui, outra escrivaninha aqui e uma estante aqui, né? Mas como, tipo, geralmente eu não fecho tudo, geralmente eu acrescento outras coisas. Aqui eu coloquei uma espécie de prateleiras, né, para ele ter uns brinquedos, colocar seus quadrinhos e a janela. Blocado isso, cara, eu acabo desenhando por cima, né? Tipo, eu acabo usando o 3D de base só. Mas, tipo, ele já funciona como um guia, assim, né? Porque a partir daqui eu não preciso mais me preocupar tanto com o esboço, né? Eu consigo só trabalhar em cima da imagem mesmo. Eu consigo, tipo, desenhar por cima, assim, tipo, me preocupar só com o que eu quero, que é blocar os elementos, e sem me preocupar muito com o tamanho das coisas, com as proporções, né? Porque eu já bloqueei isso um pouco mais fechado no 3D, então, a partir daqui o meu processo se torna até mais gostoso de trabalhar, assim, né? Porque então, não precisa puxar lá a linha, puxar a grade, todo aquele processo, né? Tu vai de forma mais direta, assim, né? Tipo, teoricamente mais assertiva, porque nesse caso a gente recebeu até uma direção de um ângulo que a gente queria, né? Que eles queriam, na verdade, né? O cara fez um RAF lá, não, acho que é esse ângulo, assim, então foi mais acertado, não precisei ficar explorando em thumbnails e mandando pro cara, portanto, se era isso, ou se era assado, já estava mais encaminhado esse layout, né? Aí eu bloco no 3D, e depois eu vou rabiscando por cima e desenhando e ilustrando, né? Tipo, vou colocando os objetos mesmo, né? Vou compondo a cena. Aí mando para os diretores geralmente eles avaliam, eles mudam alguma coisa, ajustam outra, tiram alguma coisa, colocam outra, que nem nesse caso essa caixa de brinquedo. Ela não estava até estava na planta, mas acabou não indo para o 3D. E eles sentiram falta dessa caixa de brinquedo. A gente acabei colocando. Esse puff também, ele não estava aqui, sabe? Algumas coisas também não estavam. E a gente vai acrescentando e modificando ele até ficar o que eles precisam, né? Mas esse processo do 3D, cara, foi algo que me ajudou bastante, assim. É algo que, tipo, que eu vi que os caras estavam usando lá fora. Eu falei, porra, já tá na hora de eu aprender esse negócio também, né? Nem que seja, tipo, o básico de 3D, assim, só para blocar algumas coisas. E a partir dali ele já sai se virando, né? Tipo, ele não é um 3D muito desenvolvido, ele é bem simples, cara. Ele é mais para te saber onde que tá cada coisa, assim, né? Tipo, ele ajuda muito também no quesito se tu precisa mostrar outras visões para o cliente, né? Outras opções, né? Tu só pega a câmera, gira para cá, ou gira para lá, coloca o ângulo que tu precisa e depois desenha por cima, né? Desenha, bloca os objetos, né? E, cara, é, nossa, é muito bom, assim. Hoje em dia eu não tenho usado tanto ele porque a gente está fazendo outra coisa, né? Fazendo um outro processo aí. Mas foi o que me ajudou bastante para a criação dessa imagem, né? Tipo, depois aqui ela evoluiu, a gente trabalhou mais um pouco em cima e foi para frente, assim.
Cara, esse aqui, esse quarto do Thales. Esse foi o quarto do Thales, cara. Esse que faz pouco tempo até que a gente desenvolveu, assim. Esse também, no caso, como esse aqui ele foi mais simples, tipo, ele era pra uma cena só. Ele não é tipo pra uma série, né? Para os caras usar o episódio todo, né? Tipo, ele é pra uma cena só e é só pra essa cena onde o personagem fica ali deitado dormindo, né? Tipo, tanto que, tipo, aqui é só um conceito que eu fiz. Depois os caras vão trabalhar em cima, vão colocar o personagem de fato, vão colocar a coberta e tal. Eu só fiz o conceito do personagem, né? E aqui também. Eu usei o bloco do 3D, eu bloqueei a cena mais ou menos onde eu queria, mais ou menos um ângulo que fosse ficar maneiro. Depois eu parti para o esboço, né? Bloqueei os objetos. Aí coloquei os shapes, um pouco das texturas, tipo, um pouco de cor, textura e toda a parte de render. Como nesse projeto não era um render muito minucioso, assim, era um render um pouco mais simples, essa parte já estava bem resolvida no próprio bloco das imagens, né? Depois, depois do bloco das imagens e da textura, eu parto para a parte de mood, né? Que aqui tu aplica a iluminação, assim, né? Como eles queriam uma iluminação que o personagem tivesse mais... fosse escuro mesmo, porque aqui o personagem está dormindo, né? Ele tem uma hora do sonho que ele acorda em um pesadelo e, tipo, a cena continua escura, assim, ela não tem uma, não tem outra luz, né? Só que eu acabei não escurecendo muito, porque senão a gente não ia acabar vendo muito do cenário, nem aproveitar tanto do cenário assim, né? Mas o 3D, sim, cara, tipo, foi uma parada que quando eu comecei a usar, me deu um adianto legal, assim, na parte de velocidade, assim, e produção das imagens, né? Só que pra esse aqui, cara, esse aqui, essas, esse concept dessa floresta aqui, tipo, ele não parece tão grande aqui, né? Mas ele tem cerca de 13 telas, mais ou menos. Ele deu 19 mil de largura por, sei lá, 1080 de altura, assim. E nessa época eu não usava 3D nessa época, né? Aqui sim eu bloqueei uma grid, tipo, uma grid bem extensa, eu esbocei um pouco do layout, né? Um pouco da composição que eu queria, fiz uma finalização, apliquei um pouco de valores, e depois eu fui trabalhando os próprios shapes em cima das cores, né? Tipo, eu bloco todas as cores e depois eu vou colocando as texturas, né? Fiz todo esse mesmo processo aqui, essa imagem, só que como eu perdi o arquivo, eu só tenho isso aqui, tipo, mas o processo é o mesmo, tipo, esse aqui, só não usei o 3D, né? Que eu usava a base de grid mesmo na época, antes do... Por isso que é importante tu ter essa noção, né, cara? Apesar de que o 3D ele te facilita bastante, mas se tu não souber também de perspectiva, de composição e de mise-en-scène ali, cara, não vai adiantar nada tu usar o 3D, né? Ele tá ali só pra te facilitar na produção, assim, né? Ele acaba por ser muito mais... Ele otimiza, né? Mas se tu não tiver ele, souber da perspectiva igual, cara, segue o barco, assim, né? Não vai, não vai, tipo, te atrapalhar, né, cara? Aí aqui, cara, eu queria mostrar um pouco mais do processo, mas, tipo, como um todo, assim, né? Tipo, como que eu trabalhava antes também. De uma forma que me ajuda a fazer os layouts, né? Tipo, como é que eu posso dizer? Quando eu não uso 3D, né? Eu vou falar, eu fiz esse aqui, acho que deu uma hora, talvez 1h20, para mostrar um pouco do processo em cima dessa imagem, né? Tipo, uma coisa que ajuda muito é tu fazer pesquisa de referências, tu usa uma referência de base e tu trabalha com um frame menor do que o original, né? Tipo, trabalha com a câmera mesmo, assim, né? Porque os pontos de fuga, no geral, eles são todos fora da câmera, né? Eles são todos além do frame. Tipo, eles são tão longe que tipo, a gente não consegue ver, de fato, onde começa e termina o ponto de fuga real, assim, né? A não ser que não seja tão estilizado. A não ser que eu esteja pertinho, né? Tipo, aí eu bloco a câmera, pego o esboço, tipo, passo uma grid e vou desenhando ele, tipo, menor mesmo, assim, em formato de thumbnail. Depois que eu resolvo melhor o esboço, eu amplio ele um pouco e já parto para os shapes. Tipo, aqui nesse caso eu quis fazer os shapes, tipo, todos em preto e brancos, né? Tipo, eu coloco um... Talvez, às vezes eu trabalho volume aqui, às vezes eu não trabalho volume, sabe? Tipo, mas primeiro aqui toda a fase de bloco de shape mesmo, assim, tipo, de pegar o mood da cena, tipo, mirar a composição de uma forma mais acertada, né? Deixa eu ver. E aqui
eu boto as cores, aplico um pouco da paleta de cor. Às vezes eu vou colocando um pouco de textura já também em cima assim, da imagem, para a gente já ir tendo uma noção do tipo de textura que eu quero fazer. Aí depois, né, eu começo a aplicar a textura mesmo, né? Tipo, a textura por tudo, assim, né? Aí aplicando a textura, como é que eu queria fazer um concept, tipo, eu não queria fazer uma ilustração, né? Que é mais para a gente passar uma ideia, eu acabei não ficando muito tempo em cima dessa imagem, né? Tipo, ela é mais um moodzão assim mesmo, né? Aplicando as texturas, um pouco de textura aqui e ali, um pouco de montanhas, eu já parto para o mood da cena, que é um pouco que eu trabalho a iluminação, assim, né? Tipo, eu gostei muito da iluminação que eu usei aqui, que eu usei não, que tem na referência, na verdade, né? Eu gostei muito dessa iluminação aqui. Só que, cara, eu achei muito pobre, achei que dava para colocar alguma coisa. Aí eu decidi colocar essas plantas, essa plantação, tipo, meio sinistra, meio alienígena, até como se fosse como se os caras cultivassem uma parada bizarra lá, sabe? É mais ou menos isso que eu quis fazer isso aqui, que aí adiciona um pouco mais de storytelling, adiciona um pouco mais de história para a imagem, né? Não fica só uma casa no campo à noite, né? Tem uma plantação radioativa ali no meio também, tem algo estranho acontecendo aqui, né? Foi mais ou menos isso que eu quis passar com essa imagem, assim, mostrar um pouco do processo, né? Porque, deixa eu ver, com linha, eu tenho trabalhado pouco com linha, né? Eu tive que voltar, fazer essa imagem para poder entender melhor um pouco do processo de criação dela, né? Mas foi mais nessas etapas. Cara, outra coisa que me ajudou bastante. Desculpa te interromper aí, Oi. acho que a gente vê aí que criar esses cenários é muito mais do que desenhar a perspectiva, né? Que você tá, Sim, quanto da narrativa não está sendo contada ali, quanto do universo, da experiência particular de cada personagem não está implícito ou explícito no cenário, só com objetos inanimados, mas tem muita vida, né? Tem uma alma, sim, embora eles cara. estejam Tipo, inanimados. Aí a pergunta é, quando você tem são trabalhos diferentes aí, são histórias diferentes que às vezes já tem o seu design desenvolvido, já tem a sua uhum. paleta de cores. Como é que é para você? Como é que você recebe essas especificações técnicas de cada projeto e como é lidar com às vezes com estilos diferentes, que é para idades diferentes, públicos diferentes? Como é que você se adapta? A gente sente um pouco da presença do seu estilo em todas elas, mas a gente vê que são propostas diferentes, né? Como é que é Sim, isso? sim. Cara, geralmente, para esse aqui, às vezes já chega uma referência gráfica já de como que os caras querem. Tipo, o show ele é desse jeito, né? A série ela é assim, esse é o visual da série já. Às vezes também, tipo, chega só um texto para ti, com um briefing ali, com alguma descrição da cena e do ângulo, e também, como é que eu posso dizer? Às vezes os caras pegam umas imagens também, né? Eles pegam de outros artistas e falam, a gente quer mais ou menos esse estilo, assim, né? Tipo, só que às vezes eu não consigo colocar muito do meu estilo dentro disso aqui, né? Tipo, como é uma produção infantil, às vezes eu curto uma parada um pouco mais adulta, eu não consigo colocar tanto, né? Aí é o trabalho de adaptação mesmo, assim. Adaptação 100%, assim. E sim, pelo fato, tipo, não é só tu blocar elementos, tá ligado? No cenário, assim. Tu tem que ter uma preocupação e tu tem que interpretar e tu tem que ler certinho o que os caras estão querendo. Tipo, nesse caso, tudo que tá aqui na imagem, todos, tipo, cara, até essa bicicleta aqui, ó, ela tem um porquê dela ser assim. Esse pôster, ele tem um porquê dele estar aqui. Esse skate também tem um porquê. Esses carrinhos tem um porquê também de estar aqui, sabe? Tipo, não, não fui eu que coloquei esses carrinhos aqui, foi o próprio briefing que descreveu, né? Tipo, tem boxe aqui porque o personagem pratica boxe, o personagem gosta de esporte, tem até um kimono aqui praticamente, sabe? Ele é uma criança que é muito apegada aos esportes, né? Ela não é uma criança tipo qualquer assim, é uma criança que ela tem uma veia esportiva mesmo, assim, né? Que ela pratica muito esporte e a gente tem que colocar isso no próprio nos elementos da cena, né? Não é só blocar qualquer coisa ali, jogar qualquer coisa ali, bola para frente. Não. Tipo, teve muita coisa que eu coloquei que eu tive que tirar também, sabe? Os livros, bem do briefing também, o carrinho de bombeira do briefing também. Então, tu tem que ter uma preocupação na hora de, de contar a história do cenário, né? Tipo,
claro, isso aqui é quando já chega para mim, né? Essa parte aqui, né? Já chega de, tipo, especificação, né, técnica, né, cara? É muito interessante ver. Acho que às vezes eu gosto de trabalhar com mais isso, sabe? De que o negócio já chega pronto para mim e eu só preciso ir entendendo e caçando o que é cada coisa ali, né? Eu ia perguntar para você isso agora. Eu vejo que você fala com muito empolgação quando conta a história, sabe? Tipo, porque a casa tem uma pessoa morando aqui, ali não tem. O que que tá acontecendo nessa cena? Quem são essas pessoas? E mas às vezes você recebe isso mais pronto. Para você é mais Uhum. gostoso receber pronto ou não? Ou poder criar em cima e criar uma personalidade que você pensou para aquele ambiente, para aquelas pessoas? Cara, na verdade, eu gosto dos dois, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com os dois, assim. Eu acho que eu não tenho uma que eu curta mais mesmo, assim. Claro, tem dias que tá cansado, assim, né? E tu fala, pô, tomara que tu escreva alguma coisa. Pelo amor, me escreve alguma coisa, por favor, assim. Que eu já trabalhei com um cara que o maluco deve me dar uma linha. Ah, é um quarto. Tá, mas um quarto de quê, sabe? Quem mora lá? O quarto, qual a idade da criança? Qual o horário que vai se passar? E, sério, uma série de coisas, assim. Graças a Deus, o lugar que eu tô trabalhando agora, os caras eles são muito ativos, assim, eles são muito legais nesse campo, assim, eles conversam contigo, eles escrevem, eles estão sempre presentes, né? Mas, geralmente quando não tem nada, quando chega só essas punchlines, assim, eu sou podado, sabe? Porque eu coloco muita coisa lá, sabe? Eu coloco muita informação, assim. Os caras falam, pô, esse moleque aqui ele não ia gostar de ter um filme, um pôster do Jason ali na parede, sabe? Ou, ele não joga videogame, cara, e, tipo... É que no fim as pessoas não te passam no briefing, mas elas têm um briefing na cabeça, né? Elas têm, E aí fica mais difícil a comunicação mesmo, né? tu tem que, às vezes, tem que dar uma desviada ali, né? Tem que entrar na cabeça do cara, assim, ver o que eles querem, assim, né? Aí, quando é pra mim, acaba por ser mais tranquilo, né? Tipo, acaba por ser um processo mais intuitivo, assim, né? Mas, geralmente, mesmo quando é pra mim, eu sempre faço uma pesquisa, sempre escrevo alguma coisa, porque, cara, cenário é contar história, sabe? Tipo, cenário sempre vai ser uma ferramenta de storytelling a mais que tu pode colocar na produção ali, né? Tipo, ele não tá lá só para preencher um espaço, né? Se ele tá lá só para preencher um espaço, tem algo de errado, sabe? Talvez se ele tivesse para preencher um espaço, talvez represente o vazio do personagem, pode ser também, né? Mas na maioria das vezes ele é para contar uma história, né? Ele é para transmitir um storytelling todo, né, cara? Tipo, ele é pra tu olhar e saber que, porra, aquele ali é o quarto do Peter Parker, esse aqui é o quarto do Bruce Wayne, sabe? Às vezes até um Sim. abajur, porque nesse aqui que a gente trabalhou, os caras se importavam com tudo, assim, sabe? Com tudo, cara. Seja o carrinho que tá aqui em cima, seja o relógio, seja o ventilador, assim, tudo tinha um porquê, tudo era justificado no texto e tinha que estar no cenário, sabe? Porque tudo tem uma importância, né? Tudo tem uma relevância, né? Tipo, o fato de eu colocar essa porta aberta tem um porquê também, a gaveta aberta tem um porquê. Tudo isso é para passar que, cara, a porta tá aberta porque o garoto veio, talvez ele acabou de sair dali, sabe? Talvez ele acabou de entrar ali, tipo, onde que ele tá no roupeiro, mas tipo em casa, né? Vai que ele chegou aqui, trocou de roupa e correu pra escola, sabe? Ou veio, só Sim. botou uma meia e, tipo, eu quis passar também que ele gostasse de brincar, que ele não fosse muito... Ele fosse meio bagunceiro, mas não porco, né? Me passaram isso também, que eu vi que tinha um outro cara que fazia os layouts e, tipo, ele sujava muito, assim, né? Tipo, os layouts. Você fala, não é por aí e tal. Tipo, é para isso que serve, né? O storytelling e as composições, né, cara? Tipo, sempre foi para contar a história, né? E, tipo, como eu falei muito de história até agora, assim, né? Tipo, e passei um pouco do meu processo, assim, cara, agora eu gostaria de falar um pouco de como que exercícios que me ajudaram, assim, porque muitas vezes eu tô fazendo um layout e acabo não usando a grid, assim, né? Tipo, porque eu usei tanto a grid, fiz tanto esses tudos que hoje eu não preciso mais tanto isso, assim, né? Acabo não me prendendo mais tanta grid. E um exercício legal é tu fazer isso de pegar umas imagens, tipo, aleatórias. Não digo aleatórias, mas qualquer imagem que tu pega, cara, qualquer imagem que tu pegar, tu vai conseguir
visualizar as linhas, as guias, sabe? E tipo, tu puxar elas, literalmente riscar elas no papel, assim. Tu já consegue, tu vai afunilando, tu vê que todas elas estão indo pro mesmo caminho, tu consegue encontrar a linha do horizonte, sabe? Tipo, seja ela mais alta, seja ela mais baixa, tipo, essas que eu risquei porque elas são mais próximas. Mas se eu fosse riscar, sei lá, essa da escada aqui, ó, ela tá lá no fundo, lá longe, assim, sabe? Tipo, isso aqui é a mesma coisa, sabe? E fazer esse exercício é uma coisa que ajuda bastante a gente, tipo, é ter uma noção de onde tá vindo. Porque às vezes tu quer usar uma referência de uma imagem de referência, mas tu não consegue, ainda tu não consegue achar de onde vem aquela linha do horizonte, né? Tu tá olhando e fala, pô, mas de onde será que vem isso? Que ângulo que tá a linha do horizonte ali, né? E fazendo esse exercício, dá uma ajudada, dá uma clareada, assim, né? Tipo, porque tu sabe que tá vindo para cá. Essas linhas, na verdade, elas são imaginárias, mas elas existem ao mesmo tempo, né? Tipo, só tu seguir elas que tu vai acabar se localizando mais ou menos onde está cada coisa, né? Onde está a linha do horizonte, onde está o ângulo. Eu fiz isso durante muito tempo, em muita imagem, assim. Foi algo que me ajudou pra caramba, né? Outra coisa que ajuda é tu botar, como eu falei antes, a câmera, né? Porque, tipo, os pontos de fuga, na maioria das vezes, tipo, digamos assim, a perspectiva um pouco mais real, ela mais justificada, os pontos de fuga eles estão muito longe um do outro, né? Eles estão, tipo, a gente não consegue enxergar, porque a gente tem uma coisa chamada, tipo, a gente tem nosso campo de visão que é limitado, né? A gente só enxerga uma parte, é que a gente não vê o todo, né? Uma coisa que ajuda bastante é puxar eles lá pro fundo, assim, sabe? Puxar eles bem lá de longe, assim. Porque aí tu consegue trabalhar com a perspectiva mais puxada pro real, né? Sem distorcer muito ela, porque às vezes se tu distorcer muito ela dentro do frame, ela não... fica difícil de trabalhar com a perspectiva muito distorcida, né? Por isso que é interessante tu puxar os pontos mais longe, assim. Esse estudo aqui, cara, foi um estudo que eu fiz muito, assim, sabe? Eu fiz bastante, assim, tipo, fazia pelo menos uns 3 por dia, assim, fora alguns sketches. Eu fiz tanto estudo que acho que, tipo, acabou ficando na minha cabeça, assim. Então, toda vez que eu fazer um layout, eu sempre começo com uma câmera menor e boto os pontos de fugas ao redor, assim, né? Porque é pra não... Que é pra mim saber de onde tá vindo, né? Tá ligado? Tipo, pra mim não estilizar tanta imagem e saber que, tipo, pô, o ponto de fuga vem lá de longe, assim, né? Eu fiz isso 1 bilhão de vezes, assim. É algo que pode... Pode não, é algo que ajuda bastante mesmo, assim. Tu ter a noção que tu tem uma câmera e que os pontos de fuga dela estão longe, né? Quando você trabalha com 2 pontos de fuga, no caso, né? Essa imagem aqui foi exatamente isso que eu fiz. Tipo, eu peguei, botei uma grid relativamente simples e puxei os pontos de fuga lá longe, porque eu sabia que ia precisar de 2 aqui. E como pode ver, tipo, eles estão realmente bem longe. Pode ver, a imagem ela não estiliza tanto. Esse quadrado ele não tá tão estilizado, sabe? Tipo, porque um erro que a maioria que a galera faz quando vai fazer perspectiva, quando vai fazer um cenário, é blocar ele, às vezes, tipo, claro, a tela toda e puxa os pontos muito pequenos, muito próximos um do outro, sabe? Que aí tu estiliza a imagem de um jeito que tu não consegue usar. Fica inusável o teu campo de visão, fica muito difícil de trabalhar. E quando tu trabalha com uma câmera menor, com um canvas menor, e tu consegue tipo, visualizar onde estão os pontos de fuga, que eles estão de fora da câmera, fica tudo mais fácil. Tu tem um controle maior, né, do ambiente que tu tá vendo, sabe? Tu sabe que as linhas elas estão vindo daqui e elas estão se convergindo, sabe? Mas de uma forma que não está distorcendo o ambiente, porque os pontos eles estão longe um do outro, eles não estão próximos, né? E aqui a gente tem uma perspectiva um pouco mais voltada para o real, assim, né? Mas apesar de que, como a gente não trabalha com arquitetura e tipo, não trabalha com desenho técnico, a gente tipo, consegue dar uma brincada em cima, né? Sem se prender tanto, não, tem que estar exato, tem que estar matematicamente exato, senão não vai estar certo, assim, senão, sei lá. Claro, depende muito do show que tu trabalha, né? Eu acabo trabalhando sempre com séries infantis, a gente acaba tendo uma liberdade maior na hora de construir a perspectiva, né? Mas geralmente é isso, eu bloco uma câmera
coloco os pontos onde eu quero e a linha do horizonte onde eu quero, né? O ângulo que eu vou querer, e coloco os pontos um longe do outro e trabalho nessa distância. Tipo, eu nunca chego muito próximo da imagem. É sempre essa distância. Bloco tudo da forma mais simples possível, tipo, blocão mesmo, assim, tipo, nada muito detalhado aqui, porque não é agora que eu vou detalhar. E aí depois eu amplio a imagem, tipo, ainda assim eu amplio, mas eu não amplio usando todo o canvas, eu deixo ela um pouco maior e vou detalhando. Claro, com base da referência que eu peguei, de alguns estudos, né? Eu vou detalhando ela, colocando os elementos da cena que eu preciso, né? E é basicamente isso que eu tenho feito. Um dos processos que eu tenho usado, né? Além do 3D, além da planta, além dos thumbnails. Esse aqui é um que eu uso bastante, eu recomendo muito quando você for fazer um cenário, sabe? Faça, tipo, coloca uma câmera pequena, assim, menor. É praticamente um thumbnail que tu está fazendo e trabalha com ele de longe, sabe? Porque aí tu tem a visão macro do negócio. Não trabalha com ele muito próximo. Porque se trabalhar com ele muito próximo, às vezes tu acaba não sabendo de onde vem os pontos e onde está exatamente a linha do horizonte, né? Aqui tu tem uma visão geral da linha do horizonte. Tu sabe que os pontos estão vindo de longe e que eles estão se convergindo aqui, mais ou menos, né? Outro tipo de estudo que ajuda muito, cara, é o estudo de frame mesmo, de filmes, né? Tipo, cara, isso aqui eu fiz pra caramba também. É um bagulho que eu fiz muito, assim. Tipo, acho que aqui é o estudo que mais pode te ajudar na parte de storytelling, composição, e cor, e narrativa, tudo, cara. Esse aqui é o frame de estudo de filme, é uma coisa que ajuda pra caramba, assim. Tipo, eu acho que é dos estudos que mais eu vi que trazem um resultado, esse aqui é um deles, assim, né? Esse e o de fotografia, né? Tipo, esses dois estudos, assim. E é basicamente isso. Tu pega um frame de um filme que tu curta, uma parada que você acha maneira, assim, tipo, qualquer filme que você curta, e você sai estudando aquela imagem, sabe? Aquela composição. Vai vendo o que te atrai naquela composição, o que tem de legal ali, tenta passar isso pra ti mesmo, assim, pro teu papel ali, tá ligado? Tenta fazer um estudo em cima da composição do filme. Tenta entender por que os caras colocaram a câmera daquele jeito, por que tem essas cores, ou no caso aqui a ausência das cores, né? Que estava mais focado nos volumes, né? E isso, cara, depois que você pega um tempo e vai estudando isso repetidamente, cara, tu começa a colocar isso nos seus trabalhos de forma indireta, assim, que tu nem vê, tu tá colocando composição, tu tá colocando narrativa, sabe? Esse é um estudo que ajuda muito. Tipo, eu fiz ele cara, eu fiz a exaustidão isso aqui, assim, tipo. E às vezes, cara, uma coisa que é legal também é tu pegar também esses filmes e tu usar eles como base só também, o frame de filme, sabe? Tipo, tu pega o frame, tu estuda ele, mas tu não tá querendo replicar aquela imagem, né? Tu não tá querendo copiar exatamente aquilo ali. Tu tá pegando só um mood da cena, tá pegando a essência do negócio, né? Às vezes eu pego um desses frames e eu acabo mudando ele para frente, assim, eu acabo usando ele, tipo, acrescentando algum elemento, tirando outro, tipo, porque eu quero pegar mais o que está acontecendo do que copiar essa imagem, sabe? Tipo, ele funciona realmente como um estudo, é quase um aprendizado direto, sim, que tu está tendo de tudo ao mesmo tempo, de composição, de storytelling, cor também, mood, cara. Acho que esse aqui é um estudo que realmente se tu faz ele durante um período de tempo razoável, assim, digamos, faz durante uns 6 meses seguidos, faz pelo menos um por dia, ele te traz um resultado muito bom, assim, te traz uma bagagem, assim, né? Aí queria falar um pouco de cor também. Como é que eu aprendi? Como é que foi o meu processo de aprender cores? O meu processo de aprender cores foi completamente, tipo, de cabeça, assim, foi na cabeçada mesmo, porque, tipo, geralmente a galera vai lá ler bastante de teoria, lê bastante de paleta de cor, tem uma parte bastante teórica sobre as cores, né? Que também é válido. Tudo isso é muito válido. Eu tô absorvendo isso agora, assim. Mas para mim, acho que como que eu aprendi a parte de cor foi realmente fazendo, sabe? Tipo, foi realmente botando a mão na massa, assim. Tipo, que é usando fotografias de base, assim. Sempre foi. Tipo,
eu tinha muita dificuldade de cor no passado, assim, muita mesmo, assim. Tanto que eu treinava muito mais o meu desenho do que as minhas cores. Era sempre o meu desenho que estava em vigor. Sempre a galera fala, porra, o layout tá maneiro, a composição tá legal, mas tu precisa melhorar as cores, né? Tu precisa ter um entendimento maior sobre as cores e sobre a iluminação, essas coisas. Eu errava muito, assim, eu não tinha noção de nada, assim. Até que eu decidi, cara, de fazer, vamos tentar a cabeçada aqui mesmo, assim, que é tipo tu pegar referência, pegar uma fotografia mesmo e só pegar o brush e se virar, sabe? Sem frescura. Tu pega o brush, qualquer brush, seja ele esfumaçado, seja ele simples, assim, o round brush lá, qualquer um, cara, e vai destrinchando, e vai estudando, assim, vai pintando da maneira que tu sabe e vai repetindo isso dia após dia, né? Que era que eu faço bastante, assim. Acabou que agora deu uma parada por conta de outras coisas, mas eu fazia muito esse tipo de estudo, que é pegar uma referência, uma foto, seja qualquer foto, e pintar, tá ligado? Tipo, mas pintar no olho, sabe? Tipo, tu não ir lá com o color pick e pegar aqui, porque tu não vai conseguir pegar essa cor, tá ligado? Essa cor, tipo, ele vai pegar outra cor, ou tu não vai conseguir ter uma compreensão das cores se tu for botando no color pick, né? Não use isso, assim. Tenta pegar a cor nos olhos mesmo, no olhar, assim. Tenta, tipo, olhar para aquilo que tu tá pintando, escolher a cor lá olhando com base, assim, mas tu não fecha ela, tipo, tu não vai lá e, tipo... Porque, no geral, as cores, elas não têm muitas... Tipo, claro, beleza, os caras te ensinam que verde é tal, amarelo é tal, azul é tal, mas elas não se comportam assim, né? Elas têm as suas próprias variações e que muitas vezes essas variações a gente acaba não conseguindo descrever que cor é, né? Tipo, às vezes tu olha para uma cor e fala, pô, mas que cor que é aquela ali? Né? Tipo, aquilo ali não é cinza, não é verde. E aí vai, cara. E esse tipo de estudo foi o que me ajudou muito sobre cores, assim. Me ajudou bastante, assim, que é pegar uma fotografia e ir se virando, sabe? Tipo, beleza, eu tenho a foto aqui e eu quero chegar um pouco próximo, mas eu quero criar algo meu também. E eu tenho essas ferramentas aqui do Photoshop, sabe? Vamos ver o que acontece. E tu vai pintando dia após dia e tu vai... É um estudo que automaticamente tu já vai estudando tudo ao mesmo tempo, né? Tu já vai estudando composição, que tem alguém que tirou a foto, a iluminação daquele lugar, o storytelling desse lugar. Tipo, até chegar uma hora que isso vira automático pra ti, sabe? Tipo, aqui também. Eu peguei uma referência de base e fui estudando, cara. Fui pintando em cima, assim. O interessante desse estudo é que ele complementa o outro, sabe? Tipo, ele complementa o estudo de cinema também, né? Que tu faz os frames, assim. Tipo, e assim como o estudo de traço, né? Que é esse aqui. Cara, esse tipo de estudo aqui também complementa o outro. É um estudo que tu vai fazendo que vai se ligando no outro, que vai se fechando, né? Que vai chegando naquele momento que tu já sabe, tipo, tu já consegue aplicar alguma coisa assim em cima. Todos esses três estudos foi o que gerou essa imagem, foi o que gerou essa aqui, foi o que gerou essa. Todos esses... Eu diria que acho que a combinação desses três estudos é o que talvez tu faça com que tu consiga ter uma noção de cenário, já que tu consiga fazer um cenário sem tu, como é que eu posso dizer, tu se prender tanto, assim, né? Que na hora tu já consegue, tu já sabe já sabe de onde vem a câmera, tu já tem uma noção, assim, sem ficar, tipo, tão perdido na hora de começar um layout, né? E esses estudos aqui também, tipo... Geralmente eu só uso de base a foto, né? Eu não quero fazer uma cópia, né, cara? Tipo, eu olho pra foto e penso, porra, tem coisas que eu achei legais aqui. O que eu achei legal aqui? Eu achei legal que esse carro, eu achei legal a iluminação que tem aqui. Eu achei maneiro esse reflexo da água também. A paleta de cor, eu gostei muito da paleta de cor. Achei que aquela luz pode trazer alguma coisa para minha imagem. Basicamente, cara, tu olhar para referência e tu
cara, tu não quer fazer igual, assim, sabe? Tu pode melhorar aquilo ali, tu pode estilizar aquilo ali, tu pode levar ela para uma outra realidade, sabe? Tu pode levar ela para uma outra, trazer uma outra estética, sabe? Que é o que geralmente os caras têm feito até no cinema, assim, né? Se for pegar o último Spider-Verse lá, eles misturaram muita coisa, assim, né, cara? Tipo, é o que eu penso quando eu tô fazendo esses estudos. Porque isso aqui é uma experimentação para mim, né? Tipo, ele não é um trampo, né? Não é uma parada que é profissional. Aqui é uma experimentaçãozinha, um estudo mesmo, assim. E, tipo, tu não precisa seguir 100% do que tá aqui. Tipo, tu pode pirar em cima, sabe? Tu pode usar só isso aqui como pontapé inicial, saca? E depois tu vai adicionando elementos na cena. Tu pode adicionar o que tu quiser. Isso aqui é só o pé inicial, assim. E, tipo, tudo isso vai te acarretar, cara, na hora de, sei lá, na hora que tu for fazer um trampo, sabe? Tu já vai ter todas essas coisas aglutinadas na tua cabeça, né? Que é o que me levou a... É o que me levou a chegar onde eu tô, assim, de estar trabalhando com isso, né? Foi todos esses três estudos, né? Essas três práticas. Começou com essa aqui, com um estudo mais focado no desenho mesmo, tipo, direto desenho. Realmente foi o desenho aqui e a composição das coisas, né? Para depois pular para esse estudo mais de cor, mais focado, né? Que aqui, às vezes, eu começo a estudar isso aqui, eu não preciso mais colocar uma grid, eu não preciso mais puxar as linhas de perspectiva, eu já tenho mais na minha cabeça, assim, né? Tipo, eu vou só blocando os shapes de cor mesmo e texturizando eles e pintando por cima, para depois aplicar um pouco mais de iluminação, um pouco mais de render, né? Essas coisas. Tipo, mas tudo isso graças a um estudo que foi levando para o outro, que foi catapultando para o outro, para chegar agora na parte de layouts, né? Esse, tipo, realmente é o tipo de estudo que vai trazer algum resultado, né? Aí, se eu pudesse propor um exercício, seria esse. Eu não sei se alguém queria falar alguma coisa. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, Álvaro. Manda Quando bala. você começou a fazer esses exercícios assim, você desenvolveu, imaginou eles focando na sua profissão? Ou você imaginava, preciso melhorar minhas coisas aqui, tem coisas que eu não sei e eu preciso melhorar? Ou era algo mais focado mesmo para arte comercial, igual você falou, eu tenho pegado bastante trampo porque minha arte é mais comercial e antes não era. Então, você acha que uma coisa complementa a outra? Você focar os seus estudos para coisas comerciais que você queira trabalhar? Como é que é isso? Cara, é um pouco dos dois. É um pouco dos dois, assim. Tipo, realmente é uma mistura dos dois, assim. Tipo, assim, senti que eu precisava melhorar nisso, naquele outro, mas que eu queria fazer uma coisa só, assim, sabe? Tipo, que tinha uma parada que eu curtia mais fazer. E acabou que um foi complementando o outro, né? Tipo, o estudo de composição lá me ajudou muito para quando chegasse a hora de eu estudar mais pintura, eu já tinha uma composição mais embasada na minha cabeça, sabe? Tipo, então, já deu um match, digamos assim, né? Porque aí um tá mais sólido, o outro ainda não tá tão sólido, mas graças à base sólida daquele anterior, já se complementam, né? E era um pouco disso também, porque eu senti que eu precisava melhorar numa coisa, em um ponto da vida, mas eu sabia que eu tinha que melhorar aquilo ali primeiro para depois melhorar na outra coisa, né? Porque, tipo, não adianta tu ter cara, uma pintura muito linda, mas se o teu layout lá, ele tá todo zoado, ele tipo, zoado no sentido, como é que eu posso dizer, metafórico, né? Mas tu vê que aquela imagem, ela não tá bem composta, tu vê que carece de uma boa composição ali, que o cara não estudou tanto a perspectiva para colocar aquilo em cena, né? Então, é um complementa o outro, né? E o lance do comercial foi meio que... claro, chega um ponto da tua vida que tu tem que se perguntar, mano, o que faz dinheiro pra ti, assim, né? Cara, o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro, assim, né? Tipo, beleza, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar e tal, mas talvez o que eu esteja pintando e o que eu esteja desenhando não tá me rendendo uma grana, né? Talvez isso não seja comercial, né? Talvez eu precise estudar o mercado. Isso tudo, cara, foi quando eu virei freelancer mesmo, assim, né? Que aí tipo, tu não tem mais um estúdio ali pra te bancar todo mês e tal, tu tá perdidão, assim.
foi ali que eu comecei a estudar essas partes, né, do processo todo, né? Eu fui ver o que é cada etapa, qual etapa que eu mais me identificava, qual etapa que eu vi que eu tinha uma tendência melhor, assim. Eu vi, putz, eu tendo uma personagem, ou para board. Acabei que, para mim, foi para a parte de cenários, porque eu vi que eu curtia mais fazer mesmo, eu tinha um pouco, não vou dizer facilidade, porque fazer cenário não é fácil, independente da técnica que você use, né? Tipo, às vezes eu acho que você tem que aprender muita técnica para facilitar um pouco, né? Mas também se ficar só preso à técnica, também fica um bagulho, às vezes pode ficar um negócio genérico. Às vezes é interessante tu soltar um pouco, né? Mas a coisa do mercado também é super importante, tu saber direcionar o teu trabalho para um tipo de demanda, para um tipo de mercado, né? Tipo, às vezes, tipo, no caso do animador, no caso teu, assim, tipo, eu acho que é mais direto, assim, né? O cara que é animador, assim, né? Ele é um pouco mais direto o trampo, assim, ele não tem tantas variáveis, né? Tipo, o cara que é animador é o cara que é animador. Seja o cutout ou o tradicional, né? Tipo, já o cara que é ilustrador, ele pode se perder muito, assim, tem muita coisa que ele pode mirar e ao mesmo tempo pode não pegar em nada, né? Eu coincidiu de eu mirar na parte de cenários e deu certo, assim, né? Acabou indo para frente, né? Mas o estudo de mercado é importante, tu entender as linguagens de cada coisa, entender os estilos de cada série, porque é a série que eu fiz para esse layout aqui. Tipo, acho que eu vou botar mais esse aqui, ó, cadê? Esse layout aqui. Tipo, é para um tipo de série, tá ligado? Tipo, ele tem um estilo, aqui é linha. O trabalho assim, tipo, ele não vai ser feito com shape, ele vai ser feito com linha, ele tem toda uma perspectiva mais justificada, a composição é um pouco mais realista, os elementos são mais reais, e não dá para te estilizar tanto a imagem, né? Então tu tem que saber se adaptar também. Por isso que é importante tu ter uma base mais sólida de estudo de perspectiva, sabe? Porque pode chegar um projeto maneiro e tu fala, putz, esse projeto é maneiro, mas eu não vou conseguir desenvolver isso porque eu não tenho a base sólida para fazer isso, sabe? Então é importante tu não só ter a base sólida também, mas então, pelo menos no meu caso, eu tenho uma coisa que facilita bastante, que, tipo, eu consigo trabalhar com vários estilos. Eu não tenho um estilo próprio, assim. Apesar de que, às vezes, muita coisa que as pessoas veem por fora é uma parada mais que fala, porra, isso aqui tem a cara do Álvaro, sabe? Só que não é o meu profissional. Se for ver meu trampo profissional, parece que não fui eu que fiz, assim. Foi outra pessoa, até, tipo, como esse layout. Tipo, não tem as minhas características, tipo, que geralmente tem em um layout pessoal meu, tipo esse aqui, que ele é piradão, assim, né? Tipo, então, acho que tu conseguir se adaptar no mercado é algo importante também, cara. Tipo, acho que principalmente do Brasil, assim, né? Tu consegue fazer vários, assim, né? É uma coisa que eu curto fazer também, assim, tipo, que eu curto testar e procurar novos estilos, sabe? Não ficar preso muito a um estilo só, né? Tipo, aqui é um estilo que eu fiz. Aqui já é outra parada, né? Já é um outro tipo de design, já é um outro tipo de acabamento, já é um outro tipo de finalização, já é um outro tipo de história também. Por mais que tenha um viés de ser meio cartunesco aqui e ali, mas é outra parada, né? Assim como meus estudos pessoais também. Tipo, toda essa parte aqui é de estudo pessoal. Tem alguma coisa de concept art também que eu acho do caralho, sabe? Eu quero trampar um dia, mas por enquanto não tá rolando. Mas todos esses estudos, cara, foi isso que me deu um grau, assim, que me deu um pulo, assim, na carreira, assim. Demorou um pouco para isso se solidificar. Acho que agora que eles estão se fechando, assim, que eles estão ficando um pouquinho mais fechados, que eu tenho os processos mais definidos ao fazer uma imagem, assim, né? Tipo, porque eu sei quando eu vou usar 3D naquela imagem, eu sei quando eu não preciso usar 3D, sabe? Eu sei quando eu tenho que fazer toda aquela parte todo o processo, né? Que é fazer o mood board, fazer pesquisa, fazer o mapa criativo, estudar os elementos, saber o que vai estar na cena, blocar ou trabalhar em cima da planta, e depois levar isso para o 3D, e depois trabalhar em cima da câmera também, sabe? Saber qual que é o ângulo certo para aquela cena. Tudo isso
eu acho que, cara, tudo isso hoje eu consigo fazer por conta desses 3 estudos. Não chega a ser 3 ou 2. É 3 são derivados, né? Tipo, o estudo de frames ajudou muito para o estudo de pintura. O estudo de pintura ajudou muito na parte de concepção dos cenários, né? E tudo isso faz com que tu consiga ver os cenários de uma forma mais orgânica, né? Que tu, tipo, tu não tem mais, tu não tem mais medo de fazer um layout. Às vezes a galera tem um pouco, tá certo que às vezes chegar para ti um brief para te fazer uma escola, uma sala de aula é uma parada que é complicado, assim. A gente fez uma sala de aula, a gente ficou, cara, a gente se debateu bastante fazer uma sala de aula, assim. Acho que talvez seja a parada que mais fácil os caras tremer na base é uma sala de aula.